Bem, gravação iniciada. Essa é a aula de pesquisa operacional simulação, apresentada em 6/11 de 2020. Bem, estou começando a aula. Vou deixar gravado para os alunos, caso eles tenham interesse em assistir, ficará à disposição deles. Bem, o que já foi visto até aqui, né? Vou desligar minha câmera. O que já foi visto até aqui, tá certo? Então, eu sempre faço, no início das aulas, um breve levantamento do que foi visto no curso. Então, já temos tudo isso aqui, esses tópicos vistos, né? Vimos a introdução, a simulação em pesquisa operacional, fizemos um breve uso do software Arena, fizemos uma introdução à programação não linear, com o uso de programação dinâmica e da própria programação não linear, e vimos cadeia de Markov na unidade 3, seção 1, e vimos, na última aula, a teoria de filas, na unidade 3, seção 2. Hoje, nós estamos na unidade 3, seção 3, onde nós vamos ver o método de Monte Carlo. A nossa unidade 3 está falando de Markov, né, cadeia de Markov, filas e simulação de Monte Carlo. Bem, vale lembrar sempre, tá certo, que eu peço para vocês toda aula, para não esquecer, de ter feito a leitura da sessão atual que está sendo apresentada antes da aula, tá certo? A sessão do livro didático. Que vocês façam as três questões da atividade diagnóstica, que é considerada atividade pré-aula, da mesma sessão. E que também façam a leitura da web-aula e assistam os vídeos se tiver algum associado, tá bom? Sempre, não esqueçam. Então, por isso, eu sempre vou perguntar. Bem, vamos começar a aula. Só para relembrar, né, o conceito de simulação, que é basicamente o coração da nossa disciplina. Simulação, ela é definida como a representação de um sistema real, a partir de um modelo teórico ou um modelo empírico, tá? Então, esse é o conceito que nós estamos considerando para a palavra simulação. Bem, o processo de simulação, ou da realização de simulação, envolve, primeiro, né, que tipo de processo que é este, né? Ele é um processo que envolve sistemas dinâmicos, ou seja, há um dinamismo envolvido, ou seja, não é estático. As coisas, elas mudam ao longo da sua execução. Bem, o processo de simulação, ele requer a utilização de computadores. Foi esse o tempo em que se fazia simulação por meio de tabelas ou outros recursos. Hoje em dia, sem computador, não se faz simulação, até porque não faz sentido, né? Existem bons computadores para isso, existem programas específicos para isso, tá certo? Então, não tem por que não fazer uso. Um processo de simulação, ele realiza uma grande quantidade de cálculos. Então, na realidade, ele pode fazer cálculos menores, cálculos mais simples e poucos cálculos. Mas o ideal é que esse método ele seja utilizado quando estiver a necessidade da realização de uma grande quantidade de cálculos, porque aí sim ele será útil, né, de fato. O processo de simulação, ou um processo de simulação, ele constrói modelos, tá? Modelos matemáticos, modelos empíricos também, né? A partir da geração de dados, que é o conteúdo da nossa aula de hoje. Um processo de simulação, ele executa as rotinas, né? Ou os seus algoritmos, ou os seus procedimentos gerais, em termos de computacional, ou outra a atividade ou tarefa, muitas vezes, tá? E essas muitas vezes em que ele se repete, em que ele é executado, constrói-se um histórico.
Constrói-se um histórico para que haja uma avaliação, para verificar qual é a tendência, qual é o comportamento do processo, se varia muito, se varia pouco, dentre outras características, ok? As variáveis envolvidas em um processo de simulação, elas vão assumir valores diferentes a cada vez em que esse processo, né, for executado, ou o modelo for executado, né? Então, essas são as variáveis que vão influenciar o problema, tá? Que vão influenciar o problema. Elas variam. Por isso, o modelo vai tentar sempre imitar este comportamento dessas mudanças, né, que ocorrem nas variáveis do problema analisado ou estudado. Por variarem, né, o próprio nome já diz, tá certo? As variáveis do modelo, elas são ditas aleatórias, elas não são constantes nem estáticas, tá bom? Elas são consideradas aleatórias por conta dessa mudança em que elas podem sofrer. Não que elas tenham que mudar sempre. Não é bem assim. É que elas podem mudar, tá? E só isso já as caracteriza como sendo aleatórias. O comportamento, tá? O comportamento do processo. Ele é caracterizado por distribuições de probabilidades por conta disto aqui, tá? Desse item anterior. Bem, continuando. Um processo de simulação, ele é desenvolvido em ambiente de tomada de decisão sob risco. Se vocês forem relembrar a teoria da decisão, vocês podem relembrar que existem, de forma genérica, 3 ambientes para tomada de decisão. Um ambiente sob incerteza, um ambiente sob certeza e um ambiente sob risco, né? Esse aqui é justamente este em que ocorre o processo de simulação, que são os ambientes onde se ocorre a aleatoriedade, o uso de distribuições probabilísticas e o uso de teoria das probabilidades. O sistema, né, o sistema que está sendo imitado no processo de simulação, com o uso de distribuição de probabilidades, ele vai gerar o que se chama de evento aleatório, tá? A gente chama de eventos aleatórios. Esses eventos que estarão representados pelas variáveis aleatórias do problema. Agora sim, tá? Então, já falamos sobre, revimos, né, na realidade, o conceito de simulação, já falamos um pouco sobre o processo de simulação, e agora vamos entrar especificamente no nosso assunto da aula, tá bom? No nosso assunto da aula, que é a simulação de Monte Carlo. Tá? A simulação de Monte Carlo de certa forma, de natureza bem simples em termos matemáticos. Ela foi construída já há um certo tempo, na época que se estudavam, na época da Segunda Guerra, se eu não me engano, não me falha a memória, mas foi justamente no estudo lá de partículas, tá? Na época em que os recursos computacionais ainda eram bastante escassos. Tá? O nome Monte Carlo é em homenagem ao Principado de Monte Carlo, tá bom? Porque lá existiam, ou existem, não sei bem ao certo, cassinos que fazem jogos, né? Jogos de azar. Então, jogos de azar são relacionados à aleatoriedade e às probabilidades de se ganhar ou não. Então, por conta dessas características, né? Dessas particularidades dos cassinos,
se batizou esse método de simulação como sendo o método de Monte Carlo. Tá? Basicamente, ele faz uso de uma única distribuição probabilística, obviamente pode, assim, foi gerado, né? Foi gerado a partir de uma única distribuição probabilística, que foi a distribuição uniforme, tá? A distribuição uniforme, ela se caracteriza por atribuir a mesma probabilidade de seleção dos valores de uma variável, vamos supor, no lançamento de uma moeda, né? A gente sabe que se a moeda ela for honesta, como a gente é o jargão utilizado no meio entre os probabilistas e estatísticos. A moeda tendo duas faces, quando a gente considera que qualquer uma das duas podem ocorrer no seu lançamento, né? A face que a gente enxergar vai ser a face dita que ocorreu, né? A gente vai ter um meio a meio, né? No lançamento de um dado, de 1 para 6 e assim por diante, tá bom? Bem, a simulação de Monte Carlo, ela faz a observação do efeito de algumas variáveis sobre outras, tá? Outras que são de interesse. Então, eu tenho interesse em algumas variáveis de um determinado problema e sei que essas variáveis sofrem influência de algumas outras, tá? Então, a partir dessas outras que eu sei que causam algum tipo de influência na minha ou nas minhas variáveis de interesse, é que eu vou fazer a simulação, tá? As chamadas variáveis de causa, que são essas que vão sofrer a variabilidade, tá? Elas são alimentadas com valores aleatórios, que são produzidos de forma computacional, ou por meio de uma tabela também. Existe uma tabela nos livros de estatística, de probabilidade, que vocês podem encontrar muito facilmente também na internet, tá? Inclusive nos livros e também na internet. Mas ela é pouco prática para trabalhos reais, então ela é mais utilizada para estudos, né, em aprendizado, tá? No momento do aprendizado, por questões didáticas. E aí, depois que se geram valores para as variáveis de causa, né, da mudança ou da variação nas minhas variáveis de interesse, elas passam a ser, então, medidas, tá? Ou mensuradas. Bem, como eu já disse, né, os valores aleatórios para as variáveis de causa, elas podem ser obtidas também por tabelas, né, os valores podem ser obtidos também por tabelas, tá? Mas não é mais comum, tá? O comum é usar uma planilha, por exemplo, a planilha Excel, como nós vamos usar hoje. Nós vamos usar hoje para fazer um exercício, né? Os programas computacionais. Vamos lá, então, para um exemplo, tá certo? Considere que a soma de valores obtidos a partir do lançamento simultâneo de dois dados, considerados não viciados. Não viciados quer dizer que a chance de ocorrer uma face é igual para todas as faces do dado. Vejam só que a gente está fazendo o lançamento não de um, mas de dois, de forma simultânea, né? Estou com dois dados na mão, por exemplo, e jogo para cima. E quando esses dois dados caírem na superfície, eu vou fazer algum tipo de observação, tá bom? Este, então, vai ser o experimento, tá? Este, então, vai ser o experimento. O experimento trata-se do lançamento simultâneo de dois dados não viciados. Então, este é o experimento. A gente precisa sempre delimitar, assim, determinar o que é o experimento, o que eu estou observando, qual é o problema aqui, tá? Associado ao experimento, a gente sempre vai ter, em estudos de probabilidade, um espaço amostral, que é o conjunto, representa o conjunto de todos os possíveis resultados. E aqui eu enumero para vocês, tá bom? O lançamento de dois dados de forma simultânea. Então, tá aqui, ó. Por exemplo, esse par aqui de valores, que é 1 e 1, representa que, quando eu lancei o dado e eles caíram em alguma superfície para eu poder observar a face,
A face que está voltada para cima, que é aquela que eu enxergo de forma completa, foi igual a 1 para ambos, tá bom? Então, ó, então pode ser 1, 2, 1, 3, pensando assim, tá bom? 1 e 4, 1 e 5, 1, 6, até 6, 6. Onde 6, 6 representa a ocorrência da face 6 para os dois dados que eu lancei. Tá bom? Então, esse aqui é o conjunto chamado espaço amostral, que representa todos os possíveis resultados da realização do experimento que eu estou observando. Bem, para continuar, vamos então construir. Eu estou interessado, sabem, que na soma. Eu esqueci de escrever isso aqui, tá? Ah, não, aqui, ó, considere a soma. Tá aqui, voltei um pouquinho, tá? Considere a soma. Então, eu quero somar esses valores, tá? Eu quero somar os valores das faces, né? Vistos nas faces dos dados lançados. Então, vejam só. Essa tabela é meio comprida, mas vou explicar aqui. Então, ela está assim, né? De 3 em 3, ó. De 3 em 3, né? De 3 colunas em 3 colunas. Eu fiz isso para não se tornar um linguição. Então, aí eu não consegui mostrar. Então, é 3 e 3. Tá? Então, eu peguei todos os pares lá do espaço amostral, ó, do 1, 1 até o 6, 6. Então, eu tenho os 36 valores aqui. Ah, eu esqueci de dizer, são 36 valores, né? Se a gente for contar ali, eu vou voltar um pouquinho, ó. Se a gente contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se a gente for contar até aqui, a gente vai descobrir que o número de eventos, né, ou de resultados possíveis é igual a 36, tá bom? Então, o número, a cardinalidade de S, que é o meu espaço amostral, tá? A cardinalidade de S é igual a 36. Cardinalidade representa o número de elementos que ele possui. E aí foi criada essa tabela, e o que isso quer dizer? Perceba que ali, então, eu não criei a soma, que é o que de fato me interessa. Então, a gente vai criar verdadeiramente para depois fazer uma simulação para esse mesmo fenômeno, tá? Para esse mesmo experimento, e a gente vai fazer uma comparação. Então, ok, vamos lá, então, obter a soma. Para o par ordenado 1 e 1, né, o par de resultados, ó, se eu somo 1 mais 1, eu vou ter 2, concorda? 1 mais 2, eu vou ter 3. 1 mais 3, 4. 1 mais 4, 5. 1 mais 5, 6. 1 mais 6, 7. E 2 mais 1, 3. 2 mais 2, 4. 2 mais 3, 5. 2 mais 4, 6. 2 mais 5, 7. 2 mais 6, 8. Para o outro pedaço. 3 mais 1, 4. 3 mais 2, 5. 3 mais 3, 6. 3 mais 4, 7. 3 mais 5, 8. 3 mais 6, 9. Continuando, ainda para os 36 valores que a gente viu no espaço amostral. 4 mais 1, 5. 4 mais 2, 6. 4 mais 3, 7. 4 mais 4, 8. 4 mais 5, 9. 4 mais 6, igual a 10. Continuando nos demais. 5 mais 1 é 6. 5 mais 2 é 7. 5 mais 3 é 8. 5 mais 4 é 9. 5 mais 5 é 10. 5 mais 6 é 11. E, por fim, do par que começa por 6. 6 mais 1 é 7. 6 mais 2 é 8. 6 mais 3 é 9. 6 mais 4 é 10. 6 mais 5, 11. E o último par, 6 mais 6, que é 12. Para complementar, a gente precisa ver a frequência relativa, ou o que a gente está chamando de probabilidade, tá? A probabilidade de ocorrência de cada resultado, que é esse valor da terceira coluna de cada pedaço dessa tabela. É de 1 para 36. Por quê? Como eu comentei, a cardinalidade do espaço amostral, né, associado a esse experimento, que é o lançamento de dois dados,
né, de dois dados de forma simultânea, o lançamento simultâneo, a gente viu que esse conjunto ele tem uma cardinalidade igual a 36. Né? Relembrando, a cardinalidade é o número de elementos que esse conjunto possui. Então, ó, a probabilidade de resultar 1 e 1 nesse lançamento é uma dentre 36. E como os dois dados são considerados não viciados ou dados honestos, essa probabilidade é a mesma para todos os 36 resultados. Né? Então, é 1 para 36 para resultar o 1 e o 2, é 1 para 36 para resultar o 1 e o 3, é 1 para 36 para resultar 1 e o 4, é 1 para 36 para resultar o 1 e o 5, é 1 para 36 para resultar o 1 e o 6. E assim para os demais. Ó, se vocês observarem aqui, tudo é igual a 1 para 36. Por quê? Porque os dados, eles são considerados perfeitos, eles são considerados honestos. Isso quer dizer que a ocorrência das faces tem a mesma chance de serem observadas. Tá bom. Então, a gente construiu isso aqui não é o final. Lembrem que eu estou interessado na soma, tá? Na soma das faces dos dados. Então, esse aqui, na realidade, é o meu foco, tá? Esse aqui é o meu foco, a soma. Tá bom? A soma. Então, vamos lá. Continuando, agora a gente vai construir a tabela de frequência para soma de fato, né? Porque a soma, ó, são esses valores da segunda coluna desses pedaços da tabela. Isso aqui é uma tabela que é um linguição que eu acabei colocando um pedaço do lado do outro, para poder caber no slide. Então, vejam só. 2, a soma igual a 2 ocorre quantas vezes? Soma igual a 2, uma vez, né? Mais alguma? Não. Então, até aqui, ó, a soma igual a 2, ela ocorre uma vez com essa frequência aqui relativa, né? Então, por isso só aparece aqui, ó, tá? 1 para 36. O igual a 3 tem aqui, ó, 1 e tem aqui mais outro. Então, tem 2. Então, tem 1 para 36, a gente soma essas probabilidades. 1 para 36 mais 1 para 36, a gente vai ter 2 para 36. Então, desses 36 lançamentos, dois deles, né, da soma das faces, resultam em resultado 3. Resultado 4 para a soma das faces, onde ocorre aqui, ó, 1, 2 e 3. Então, se a probabilidade é a mesma, a gente já vai saber de imediato que é 3 em 36, tá bom? 5. Tá aqui, ó, 5. 1, 2, 3, 4. Então, é 4 em 36. 6. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, é 5 em 36 resulta na soma igual a 6. 7. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 vezes. Então, ó, 6 em 36 resulta na soma igual a 7. Tá bom? Aí temos mais valores, né? Olha só, nessa primeira parte da tabela aqui já não tem mais resultados, então a gente pula para a segunda parte. Tem o 8 aqui, ó, que ocorre 1, 2, 3, 4 e 5 em 36. 5 em 36, ó. 8 vezes. Também aqui já acabou, vamos para outra parte, temos o 9. Então, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Então, 4 em 36. Ocorre a soma igual a 9. Nesta que não tem mais também, né? Vamos para outra parte. Temos o 10, que é 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Então, é 3 em 36, resulta na soma igual a 10.
Acabou aqui, vamos para o 11. Uma, duas vezes. Então, 2 em 36, que dá 11. E aí, acabou. Por último, temos o 12, que só ocorre uma vez em 36, a soma, né? Quando que é? Quando eu tenho, no lançamento, a observação das faces 6 e 6. Tá bom? Então, é isso aqui que eu quero de fato. Então, eu tô estudando a soma, né? De fato, a soma das faces, dos valores observados nas duas faces dos dados. Então, temos aqui as frequências relativas de ocorrência de cada um desses possíveis resultados de soma. Cabe observar que o mais frequente aconteceu aqui, ó. Então, assim, isso está me mostrando o quê? O que esse resultado está me mostrando? Está me mostrando que a ocorrência da soma igual a 7 é a mais frequente, é a esperada a ser mais frequente. Perceba que isso aqui é um experimento real, não é um simulado, tá bom? Não é um simulado, esse é um real. Eu peguei, fui fazer toda a descrição do experimento para montar a distribuição de frequências, né? Então, isso que eu acabei de fazer aqui, ó, essa tabelinha aqui, tanto essa maior quanto essa menor da soma, isso é o que a gente chama, lá na estatística básica, de distribuição de frequências. Então, beleza, tenho essa informação aqui, ó. O mais frequente, esperado, né? Então, é o esperado, é que ocorra uma soma 7 quando eu lançar dois dados, lançar simultaneamente dois dados perfeitos, né? Sem vieses. Então, vamos lá. Então, tá aqui, vejam só. O que eu peguei? Peguei aquela tabela pequena que estava embaixo, menor, da soma. Estou repetindo ela aqui, só que eu estou acrescentando duas outras linhas, tá? Na realidade, que são o que eu chamo de frequência acumulada. A frequência já tinha, ó, lembra lá do 7? O 7, que era a principal, a que ocorria mais, que se espera que ocorra mais, a soma é igual a 7, então está aqui. Então, a primeira linha, que são os possíveis resultados, e a segunda linha, que são as frequências relativas associadas, que a gente já viu como que foi construído isso, a gente vai acrescentar duas outras linhas nessa tabela. Primeiro, o que eu chamo de frequência acumulada. Eu vou acumulando essas frequências no sentido da esquerda para a direita. Então, olha só. Olhando para cá, eu tenho 1 para 36. Então, até aqui eu tenho acumulado 1 para 36. Na outra coluna, acumulado até aqui, eu tenho a soma dessas duas frequências. Isso é o acumulado. Então, estou acumulando. Se eu estou aqui, eu somo este com os anteriores, de frequência. Então, eu tenho 2 mais 1, que é 3 por 36. Nessa coluna aqui, ó, de onde veio esse acumulado? Da soma de 3 com 2 e 1, que resulta em 6 por 36. Como a gente tem o mesmo denominador nessas razões, a gente pode fazer essa soma desse jeito. Acumulado até aqui, eu tenho 10. Por quê? 4 mais 3 mais 2 mais 1, que é igual a 10. Então, eu tenho 10 por 36. Para esta próxima, ó, eu tenho mais 5, então é só acrescentar, que é 15. Para esta aqui, eu tenho 6. 6 mais 15, que é 21. Aqui, que é 26, é 5 mais 21, que é 26. Aqui eu tenho 4 mais 26, que é 30. 3 mais 30, que é 33. 2 mais 33, que é 35. E, por último, 1 mais 35, que é 36. Ó. Então, esse aqui é o último do acumulado. O último do acumulado é sempre esperado que ele seja igual a 1. Porque isso aqui é uma divisão, né? 36 por 36 é igual a 1. Na última linha, que eu até coloquei frequência acumulada asterisco, tá? Só para diferenciar a forma em que esses números estão apresentados, isso aqui nada mais é do que a divisão, o resultado da divisão, apresentado com 3 casas decimais, tá? Apresentados com 3 casas decimais, ou seja, 1 dividido por 36 resulta nisso. 3 dividido por 36 resulta nesse valor. 6 dividido por 36 resulta nesse outro. E assim por diante, tá bom? Até dividir aqui, ó, 36 por 36, que é igual a 1.
Por que que eu estou fazendo isso? Porque eu estou construindo uma tabela em que eu vou poder simular esses valores de soma das faces dos dados, tá? Então, eu estou tentando agora produzir resultados que me permitam fazer a simulação a partir da geração de números aleatórios, tá? Porque e quando eu pratico isso, eu estou realizando exatamente a simulação de Monte Carlo, tá? Que é a que eu comentei no início da aula. Então, vamos lá, olha só. Então, tá aqui os resultados. Vou mudar aqui um pouquinho, pera lá, só um pouquinho. Na realidade, é assim, tá? Depois eu vou voltar lá naquela tabela. Deixa eu explicar uma coisa aqui antes. Então, vejam só. Esses números que estão aqui na última linha são números entre 0 e 1, concordam? Então, ó, aqui o 0, que ele não consta aqui, né? Porque todos têm alguma chance de ocorrência, tá bom? E o mínimo é 0, inclusive, e o máximo é 1, inclusive também. Tá? Tá aqui o 1, ó. O 1 ocorre. Então, vejam só. A gente vai usar uma planilha, tá? Uma planilha Excel. Eu vou mostrar o resultado e logo em seguida eu vou mostrar como que eu fiz, tá bom? Então, a gente vai lá na planilha Excel para ver isso aí, tá bom? Então, vejam só. Por exemplo, a gente vai considerar que a gente vai simular o valor de soma igual a 3. Opa, peraí. Vou voltar aqui. Ó, igual a 3. Quando eu tiver... A gente está construindo faixas de valores aqui, gente. Aqui eu estou me enrolando, né? Então, vamos assim, ó. Acumulado até aqui, a gente vai considerar que o resultado é de soma 2. Então, é sempre assim. O lado esquerdo, ele é inclusive. O menor aqui é 0, então é 0. Tá? Antes de ir para lá, a gente precisa definir isso. Até esse valor exclusive. Tá? Excluo 0. Aqui é um ponto e vírgula, vou dizer assim, 0,28. Opa, estou escrevendo errado aqui, peraí. Vou apagar isso. 0,28. Então, tá aqui, ó, 0, aqui é um ponto e vírgula, até 0,28, tá bom? Exclusive, esse valor aqui, o exclusive, a gente considera assim como parênteses. Então, é esse valor aqui, ó. Esse aqui sempre vai ser o limitante superior. Por exemplo, esse daqui, ó. Esse daqui vai ser do 0,028, que está exclusive lá, e aqui ele vai ser inclusive, tá? Então, vai ser 0,028, ponto e vírgula, até esse valor aqui, exclusive. Então, esse valor sempre vai ser o limite superior da classe de valores que eu construí, excluindo ele, tá? Então, chega muito próximo a ele, mas não igual a ele, tá? Então, esse aqui é 0,83. Então, exclusive é parênteses, tá bom? Eu deveria ter escrito isso. Então, ó, então, aqui, para ser 4, vai ser um número gerado aleatoriamente que estiver dentro dessa outra faixa de valores, tá? Então, é 0,083, inclusive, até 0,167, exclusive. Tá? Até o 0,67 exclusive. Esse de cá, vamos fazer bem aqui. Acho que esse espaço não vai caber. Então, ó, é 0,167. Inclusive, ó, aqui era exclusive, aquele é inclusive. Ponto e vírgula, esse valor aqui que é o superior é exclusive. 0,278. Exclusive. Vamos fazer esse de cá. Então, é 0,278. Inclusive, desculpa, errei aqui. Então, vamos apagar. Certo. Então, 0,278, inclusive, até que valor? 417, exclusive.
tá? 0,417, 7 aqui, exclusive. Esse de cara, ó, vou escrever mais ali, tá bom? Então, é 0,417, inclusive... 0,417, inclusive, e 0,583, exclusive, tá bom? Exclusive. Então, 0,583, exclusive. Vamos puxar esse para cá, bem aqui. Os outros eu faço lá em cima, tá? Então, vamos lá. Então, é 0,583, 5, né? 583. Às vezes eu me atrapalho com essa caneta do PowerPoint. Então, 583 até esse valor aqui superior, que é o 0,722, exclusive. Então, assim, ó, tcharam. Beleza, então vamos fazer esses aqui, ó. Vou fazer para cá só para caber, tá bom? Então vamos fazer aqui para o 9, que é esse valor aqui, ó. É deste aqui, inclusive, né, ó. O último que foi aqui apresentado. Então é esse aqui, ó. Inclusive 0,722, inclusive ponto e vírgula, e o próximo é este, 0,833, exclusive. Estou construindo faixas de valores para que a gente possa fazer a geração de números aleatórios, fazer simulação. Para 10, então vamos aqui colocar aqui para 10. Inclusive, sempre, né, no limite inferior, ou limite da esquerda, sempre é inclusive. Quem? O último valor que foi escrito. Então, é o 0,833, inclusive. Inclusive, ponto e vírgula, e o superior é este da classe, né, da acumulada. 0,917, exclusive. Sempre exclusive. Exclusive é parênteses, o colchete é o que o inclusive, né? O 11, vamos escrever aqui. Então, a classe para a soma 11 é inclusive o último lá. Então, é 0,917, inclusive, né? E o seu superior é esse aqui, ó, 0,972, exclusive, parênteses, tchurum, parênteses. Por fim, esta última classe que vai ter faixa de valores do último aqui, né, 0,972, inclusive, por isso que é um colchete, tá? 0,972, ponto e vírgula, e o último aqui, que é 1. Então, pronto. Inclusive também, tá? O último aqui é, assim, teoricamente seria exclusive, mas, enfim, ele precisa, o valor 1, como é possível, a gente sempre deixa ele na última classe. A última classe sempre vai ser inclusive nos dois limites. Tá ok, construí tudo aqui, tá bom? Agora sim eu vou poder mostrar para vocês, acho que fica mais claro. Então, ó, isso aqui foi uma tabela que eu usei o Excel, tá bom? Ó, por exemplo, eu quis gerar, ó, 50 números aleatórios, né? Estou fazendo esse procedimento de geração de números aleatórios entre 0 e 1, a partir de uma distribuição de probabilidade dita uniforme. Isso é simulação de Monte Carlo, tá bom? E aí estou usando uma planilha, perceba, uma planilha Excel. Vou mostrar lá no Excel como é que faz, já já. Mas deixa eu mostrar aqui, ó. Então, perceba aqui que eu tenho 10 valores, aqui, 10 valores aqui, 10, 10 e 10, somando o total de 50, tá? Então, eu simulei 50 valores. Como que eu cheguei nesses resultados? Por exemplo, eu fui lá no Excel, simulei esse valor. Usei uma função que eu vou mostrar para vocês, que é assim, aleatório, tá? Depois eu distribuo um material, que eu não consegui juntar nesse material que eu estou mostrando aqui, o material que eu já tinha apresentado anteriormente. Aleatório, abre e fecha parênteses. Então, não tem argumento. Acho que a única função no Excel
que não tem argumento. Então, é aleatório, abre e fecha parênteses e aperta o Enter. Aí vai aparecer qualquer um número selecionado aleatoriamente a partir do algoritmo que o Excel possui. Tá? Sempre vai ser um número entre 0 e 1. E aí ele gerou esse número aqui, olha, 0,063. 0,063 para a soma das faces dos dados representa qual valor da soma? Aí eu vou voltar aqui um pouquinho, ó. Grava esse valor, 0,063. Onde está esse valor? Em que intervalo? Então, veja só. Aqui é do 0 até 0,28. Aqui é do 0,28 ao 0,083. Então, está aqui, ó. O 0, vocês concordam que o 0,63 está aqui dentro desse valor, dessa faixa de valores? 0,63? Tá, né? Porque o maior aqui é 0,83. Então, 0,63 é menor que isso. Então, 0,63 está aqui dentro. Se ele está aqui dentro, essa faixa de valores me diz que a soma que vai representar aquele valor sorteado é 3. Está aqui, ó. 0,815, gerei um outro número aleatório. Esse número representa qual valor da soma? Estou dizendo aqui que é 9. Por que que é 9? Vamos voltar lá. 0,815 está em qual dessas faixas de valores que eu criei aqui? Aqui é 833, está aqui, né? O 0,815 está aqui dentro, ó. 0,815, né? Porque ele é menor que o 833 e maior que o 722. Então, ele está aqui dentro. E isso representa o quê? 9. Voltando aqui, ó. 9. E aí, eu fui gerando, ó. Gerei esse número que representa o 7. Gerei esse outro número que representa o 10. Né? 992, vamos olhar. 992 representa 12. Vamos ver. Voltando lá. 992 está aqui, ó. 0,992 está aqui dentro desse intervalo, né? É maior que 972 e menor que 1. Se está dentro desse intervalo, ele representa para a soma ó, o valor 12 de soma. Então, tá aqui, ó, 12. E aí eu fui gerando todos esses números aqui, a partir da geração de número aleatório. Estou na coluna aleatória, que foram gerados aleatoriamente. E aí, isso aqui é uma simulação, tá? O que eu apresentei para trás, até aqui, olha, até aqui foi uma realização real do experimento do lançamento de 2 dados. Tá? No outro slide, não, isso aqui já é um procedimento de simulação. Lembra que eu chamei a atenção do caso mais frequente? O caso mais frequente representa a moda. Lembra do conceito lá da estatística? Moda, que é o mais frequente. Então, só tem um valor de soma que é o mais frequente, então ele só tem uma moda, essa distribuição aqui, que é o valor 7. Tá bom? E posso obter outras medidas descritivas estatísticas também. Então, vamos lá. Então, olha aqui, ó. Por exemplo, obtive 3 medidas descritivas a partir desses resultados de soma que eu simulei. Né? Eu simulei a partir da simulação de Monte Carlo. Por exemplo, eu descobri que aqui a moda é 7. Ou seja, desses valores aqui, ó, que eu simulei, o que mais ocorreu foi o 7. Coincidiu com a realização real do experimento, que lá eu mostrei que era o 7 que ocorria mais. Então, esse experimento aqui, essa simulação, ela condiz com a realidade. Né? Simular é simular algo parecido com a realidade. A mediana, que é o que vai dividir o conjunto ao meio, é 7. Vamos voltar lá naquela tabela da soma? Vamos ver. Se a mediana é o que divide ao meio, quantos valores eu tenho à esquerda de 7? 1, 2, 3, 4, 5. E à direita? 1, 2, 3, 4, 5. Então, ela dividiu exatamente. O 5 divide em 2 pedaços iguais. Né? O 7 divide em 2 pedaços iguais. 5 para um lado, 5 valores para um lado e 5 valores para o outro. Isso caracteriza a mediana. Então, 7, de fato, é a mediana. Né? Isso aqui do real e isso aqui do simulado. A média que eu não calculei, mas a gente pode calcular a média ali também. Tá? Eu vou mostrar como é que faz a média. A média aqui deu 7,3, então está próximo também dessas medidas de moda e de mediana. Agora a gente vai lá para o Excel, tá bom? Então, eu vou mostrar como que eu fiz. Eu vou descompartilhar aqui rapidinho.
e vou compartilhar a minha área de trabalho. Então, pronto, minha área de trabalho está aqui. Então, a gente vai para a planilha. Está aqui uma planilha, deixa eu ver se é isso que eu tenho que fazer, isso aqui. Então, está aqui, tá bom? Esse aqui foi o que eu fiz, tá? Vou fazer o seguinte, vou gerar 10 valores para eu não me delongar muito, tá bom? Vamos supor, então, deixa eu aumentar aqui, assim, tá bom? Então, a gente vai escrever, ó, igual, que é para a gente iniciar uma função, aleatório, abre e fecha parênteses, aperta o Enter. Ó, gerou um número aleatório, tá bom? Então, vamos criar, ele vai ficar mudando, tá? Depois eu mostro como que a gente ó, ele vai ficar mudando. Então, aqui vai ser o número aleatório gerado, e aqui vai representar a soma. Toda vez que eu mexo na planilha, esse número vai mudando, tá? Eu esqueci a forma como que a gente fixa, mas é só copiar e colar como em vez de fórmula, ó, como está aqui, como constante. Então, vejam só. Vamos fazer o seguinte. Isso, a gente Ctrl C, vamos colar, tá? Cola como valor e pronto. Tá aqui, ele virou um valor. Vamos, então, reduzir o número de casas decimais para 3, porque, então, gerou 0,903. Para a soma, 903, vamos voltar lá. Então, tá aqui, ó. Desculpa, 903 está onde? Está aqui dentro, ó, 0,903. 0,903. Isso aqui é um 9, né? E esse intervalo corresponde a qual valor para a soma? 10. Então, aqui, ó, a soma vai ser 10. Tá bom? Vamos gerar mais um número aqui, ó, igual aleatório. Abre e fecha parênteses. Deu isso aqui. Vamos copiar e vamos colar. E aí, deu uma mudadinha, mas tudo bem. A gente diminui aqui, ó, 970. 970, onde corresponde a qual valor de soma? Onde que tá? Que é 972, então tá aqui dentro, ó. 0,970, né? 0,970 tá aqui dentro, corresponde a qual valor? 11, tá? O 11. Vamos gerar mais um, igual, aleatório, abre e fecha parênteses, Enter. Então, é Ctrl C e Ctrl como constante, como valor. Mudou um pouquinho, a gente vem, diminui para 3 casas, 203. Tá por aqui, né? Cadê? Aqui, ó, 167 e 278. Então, 203 está aqui dentro, então é 5, tá? Então, é 5. Gerou o número 5, tá? Para a soma das faces dos dados. Então, gerei 3, vou gerar só mais um, para 5, para não me delongar. Aleatório, abre e fecha. Deu 001. E aí, se a gente diminuir para 3 casas decimais, isso vira 0. Olha só que interessante esse resultado. Vamos copiar, acho que ele vai mudar. Não mudou. Que bom. Então tá assim, ó, ficou 0, né? O 0, olha só que legal, quando eu fiz não deu esse resultado. Mas cadê o 0? Tá aqui, ó. Tá aqui dentro. Isso quer dizer soma igual a 2. Igual a 2, né? Vamos gerar só mais um? Aleatório, abre e fecha. Então tá lá, vamos Ctrl C, cola especial como valor, reduz aqui para 3 casas, porque é como a gente está trabalhando com 3 casas. 0,585, volta lá. 585, aqui 83, ou então está nessa faixa aqui, ó. 585 está aqui dentro. Isso é o número 8. Então, aqui foi 8. Então, olha só. Então, a gente gerou 5 valores aleatórios pela distribuição uniforme, que isso aqui é a simulação de Monte Carlo, e a gente, segundo ao correspondente ao experimento, da observação de duas faces, das faces de 2 dados que foram lançados de forma simultânea, sendo que eles são considerados como dados perfeitos, a gente obteve esses 5 resultados aqui, ó, de soma. Para dar 10, a gente tem quais faces do dados que é possível? A gente tem que, deixa eu pensar aqui, 10 é 6, né? É 5 e 5, 5 e 5, por exemplo, deu face 5 nas duas,
né, para dar 10. A outra deu 4 e 6, que dá soma 10 também. Deixa eu pensar aqui um pouquinho. E 6 e 4, né? 6 e 4. E 6 e 4, que soma 10, né? E 6 e 4, que soma 10. Então, são essas três faces aí que vão somar 10. Deixa eu ver lá. Vamos lá ver do 10. É exatamente o 3, ó. Se a gente volta aqui mais um pouquinho, ó. Cadê o que soma 10 aqui, ó? Aqui 10, ó. 4 e 6. Tá? Onde soma 10? 5 e 5. E 10 aqui também, ó. 6 e 4. Então, legal. É isso mesmo. Voltando aqui. Para dar 11, né? Tem que ser 6 e 5, 5 e 6, né? Tem que ser 5 e 6, são só dois, né? E 6 e 5. Essa soma aí, ó. Entre 5 mais 6 é 11, 6 mais 5 também é 11. São só dois valores. Cadê onde que tem 11? Aqui, ó. Aqui, ó. 5 e 6 e 6 e 5. São só dois valores mesmo, né? E assim para os outros. Só para a gente ver o que resulta. Lá no real, foi isso que aconteceu. E aqui é o simulado, tá? Então, isso representa a simulação de Monte Carlo. É bem simples mesmo, e a planilha Excel ela é suficiente para isso, né, para ajudar. Então, vejam o que eu fiz nesse exemplo. Eu comparei uma análise real, né, resultados reais do experimento, é um experimento simples, né, que é o lançamento de 2 dados, né, e a observação das faces desse dado, né, de forma simultânea. Obtive a distribuição aqui da soma, né, que é o que eu me interessei, né, a variável, o que eu quero observar não é só a face, mas a soma dos valores das faces, isso é o que eu de fato quero observar, e aí eu avalio a distribuição de frequência desses resultados, tá bom? Então tá aqui a minha, eu gerei 50 valores, bom, obtive essas medidas estatísticas aqui, a média é que eu não gerei, né, 50 para comparar, mas se eu tivesse gerado 50, possivelmente eu ia obter resultado semelhante aqui, né, um ou outro pode modificar. Bem, então fica assim, olha, o Excel ele é uma ferramenta boa para fazer simulação de Monte Carlo, porque ele tem uma implementação muito simples, muito fácil de ser realizada, tá bom? É bastante utilizada para a geração de números aleatórios, tá? Como eu já disse para vocês. Na própria planilha existem funções que fazem a geração desses números aleatórios de uma série de maneiras, né? Por mais de uma forma, tá? E existe um suplemento chamado análise de dados que faz a geração de números aleatórios também, né? Por exemplo, é uma das possibilidades. O uso da planilha Excel é de fácil implementação para trabalhos de modelagem por simulação, tá bom? E, enfim, é bem legal, de todo modo, muito benéfico fazer uso dessa ferramenta computacional para fazer estudos de simulação de Monte Carlo. Existe no livro didático de vocês um exemplo que está lá apresentado para a teoria de filas, tá? Para a teoria de filas. E aí eu vou deixar isso como trabalho. Vou elaborar já hoje uma atividade e já vou deixar no AVA para vocês postarem até semana que vem, que será, que data mesmo? Deixa eu olhar aqui. A data será... Peraí que eu não estou conseguindo achar meu relógio, então eu vou olhar aqui. Então vamos voltar aqui no calendário, só um minutinho. Na semana que vem, vai ser dia 13, tá? Teoria de filas, então vocês terão até o dia 13 de novembro para fazer essa postagem, tá bom? Vou explicar direitinho no trabalho o que vocês deverão fazer, tá certo? Então é isso, vamos continuar aqui.
Bem, e aplicações, hein, professor? Ah, você fez o exemplo de dados, aí lançamento de dados, mas e na real, no trabalho, no mundo corporativo, no mundo organizacional? Bem, existem muitas possibilidades de implementação dessa teoria, tá? Eu vou apresentar aqui três, né? Vou listar três possibilidades, por exemplo, ó, no planejamento de produção industrial, né? Lá na indústria, quando se faz os planejamentos de controle de produção, é possível simular antes de implementação de qualquer decisão. E aí, antes de implementar a decisão, pode-se fazer uma simulação dela para verificar os resultados que ela poderá fornecer, para que não ocorram imprevistos ou resultados inesperados, tá bom? Em políticas de estoque também, para fazer estudo de estoque, tá? É muito utilizado. Ah, mas onde que se usa? Em geral, gente, isso é feito em computador, né? Em programa computacional. Em projetos de instalações, de linha de produção, de instalações de qualquer outro tipo de projeto, né? De projeto no geral, dentre outras possibilidades de implementações, tá bom? Bem, é isso, tá? Tem esse exemplo que eu apresentei, deixa só eu voltar aqui. É o seguinte, o que nós vimos hoje, na realidade, não foi, se recapitulando, eu esqueci de atualizar. Então, antes de eu postar para vocês esse material, eu atualizo. Nós vimos hoje o que é a simulação de Monte Carlo e como que ela pode ser implementada no Excel, e também vimos possibilidades de campos de aplicação, tá? Basicamente foi isso que eu apresentei. Essa é a nossa referência, o nosso livro-texto, tá bom? Então, que foi utilizado para a elaboração dessa aula. E agora você já pode fazer a atividade de aprendizagem da sessão 3.3, que é o pós-aula, são 3 questões, façam hoje. Vocês podem fazer a leitura da sessão 4.1 para a próxima aula do livro didático, assim como da web aula da mesma sessão, 4.1. Tá bom? É isso. Muito obrigado. Vou postar essa aula ainda hoje. Espera aí, só um pouquinho. Eita. Tá bom. É isso aí. Vou ligar minha câmera só um pouquinho e vou... A aula foi relativamente curta, tá bom? Não deixem de ver a videoaula, não deixem de ler os slides, ler o livro, façam as atividades, pessoal. Façam as atividades, pelo amor de Deus, tá bom? Vocês precisam estar inteirados desse conteúdo, porque a nossa avaliação está chegando. Eu vou deixar postada uma atividade aqui também, tá certo? Para vocês. E é isso aí, tá bom? Uma boa noite para vocês e a gente se vê na semana que vem.